Personalidade. A personalidade pode ser definida como um conjunto de características frequentes de um indivíduo. Cada um de nós é único e é composto por elementos biopsicossociais. Você, se tem criança pequena, filho, neto, perto de casa, já deve ter notado que desde os primeiros meses de vida, a criança já nasce com tendência a ser mais irritadiça ou mais alegre, mais social, ou preferir trabalhar mais isolada, gostar de trabalhar com as mãos, ou ser uma criança que adora cantar ou fazer esporte. Na medida em que essas tendências naturais vão sendo reforçadas, vão se tornando interesses. Se o meio as favorece, se na escola, em casa, nos amigos, na socialização, aquele pequeno interesse que combina com a natureza for sendo bem cuidado, bem estimulado e bem orientado, tende até a se tornar uma competência. Por isso que nós somos sempre um misto de natureza, meio social e a cognição. Por exemplo, você pode ter uma criança com uma tendência muito artística, mas que a escola e a família não valorizou. Aquilo pode ficar guardadinho como uma semente e lá na vida adulta, às vezes aos 50 anos de idade, a pessoa, depois de trabalhar com uma série de áreas profissionais, se descobre artista. Outro dia eu vi uma pessoa em Tiradentes, Minas Gerais, que falou o seguinte: ele é um grande pintor, ele falou o seguinte: sabe, Léo, meus 50 anos de vida, eu já fui muita coisa que não era eu. Eu já fui jornalista, já fui advogado, e aí eu descobri que eu sou artista. Quer dizer, esta semente de arte que morava dentro dele ainda não tinha sido regada. E por que é interessante conhecermos a personalidade? Porque se cada um de nós tem uma natureza, a gente vai tender a dar aula de acordo com a nossa natureza. Se você é uma professora mais investigativa, você vai tender a falar com os alunos dentro desta faixa mental, dentro desta sintonia. Se uma turma tem uma personalidade que combina com a sua, ótimo, mas como em geral, dentro de uma classe, a gente vai ter pessoas dos 6 diferentes tipos de personalidade, saber como tocar as diferentes pessoas com as quais convivemos torna muito mais eficaz, muito mais prática, até muito mais gostosa a nossa convivência. John Holland, um norte-americano, definiu 6 grandes tipos de personalidade. O primeiro deles é o tipo realístico. O realístico aprende por repetição, manipulando objetos, usando o corpo, percebendo a aplicabilidade do que ele recebe, fazendo dinâmicas de grupos e jogos com o corpo. Realístico vem de tocar a realidade. Esse é o aluno que precisa perceber, por exemplo, como que se ele pudesse tocar na realidade, como se ele pudesse montar um modelo, como se ele pudesse ali, por meio do corpo, fazer a representação de um conteúdo aprendido. O aluno realístico aprende baseado na prática. Já o aluno investigativo é aquele que tem um aporte mais intelectual. Ele gosta de quizzes, de dados, de pesquisas, de fatos, de opiniões, de análises, de debater, de poder emitir sua opinião crítica, de olhar cenários, fazer comparações. Esse aluno vai se motivar muito quando ele vê um quiz na lousa, quando ele vê uma provocação, quando ele é estimulado a buscar um conteúdo a mais na internet, na biblioteca, ou seja, quando a sua intelectualidade é provocada. Nós temos um terceiro tipo de aluno, que é o aluno artístico. O aluno artístico, ele aprende por meio dos sentimentos. Esse já não gosta muito de rotina, esse adora, aliás, sair da sala de aula, ir para a quadra, ir para o ateliê, aprender por meio de uma música, gosta de ouvir uma poesia. Esse aluno gosta de expressar os seus sentimentos e tudo que tiver de recurso artístico, que ele possa pintar, desenhar, criar uma música, representar ou memorizar algum conteúdo por meio de arte, vai ajudar demais. Então imagine, você é um professor bastante realístico, bem concreto. Você tem um aluno que está pedindo conceitos, dados, curiosidades, estatísticas. Se você estiver desatento, você pode achar que esse aluno está te desafiando. Você pode achar que esse aluno está sendo impertinente, quando na prática ele está só manifestando dentro da natureza dele o que ele quer aprender. E aí a gente pode ver o quarto estilo de aluno, que é o aluno social.
Esse aluno aprende interagindo. Ele gosta de, pessoal, em grupos de 3 agora vocês vão debater um termo. Esse gosta de pensar em como é que eu vou usar esse conteúdo para melhorar a sociedade. Ele gosta de ser provocado a buscar ideais. Ele gosta de se sentir cuidado. É aquele aluno que você fala assim, pô, ficou bonito o teu cabelo, pô, eu gostei dessa roupa, legal esse sapato, olha gente, vou contar uma coisa que aconteceu na minha família ontem. Ele gosta de usar do corpo, ele gosta de fazer relaxamento, ele gosta de tudo que puder ter de contato social. Seja se sentir visto, seja ver o colega, seja conhecer diferentes realidades e trajetórias de vida, mas fundamentalmente a interação, a conexão, o contato para ele é muito importante. Então a gente está aprendendo isso para na tua vida futura poder impactar a vida dos outros quando você for um profissional, ou hoje à tarde você pode conversar com a tua mãe sobre esse assunto, ou amanhã no recreio vocês podem perceber que esse conteúdo é importante para aquela situação. Já o quinto tipo de aluno é o empreendedor. Alunos empreendedores aprendem em contexto de energia, de competição, de desafio, quando se sentem valorizados por metas, quando podem de alguma forma ir lá, apagar a lousa, ajudar o professor, quando podem, por exemplo, sentir uma gamificação da aula. Então, gente, ó, meninos contra meninas agora, vamos dividir a classe em times diferentes. Pessoal, hoje a nossa aula tem 4 tópicos, chegamos à metade, agora vamos fazer um break. Esse aluno gosta de se sentir importante, destacado, valorizado. Dá para perceber que esse aluno, por exemplo, o empreendedor, que gosta de competição, de destaque, de premiação, ele é de uma natureza que pode ser bem diferente do aluno investigativo, que talvez para ele não é tão importante a competição, o destaque. E aí, dentro de uma sala de aula, como é que a gente faz quando a gente tem os vários tipos de aluno? É aí que entra a importância de, primeiro, você, educador, assim como eu, percebermos qual é a nossa natureza. Porque se a gente tem mais facilidade para falar com 1, 2 ou 3 tipos de aluno, então o nosso ponto fraco, o nosso potencial vai ser melhor trabalhado quando a gente fizer aquilo que o Manuel de Barros fala para a gente fazer com as nossas dificuldades. Sabe o que ele fala, o poeta? Que a maior riqueza do homem é a sua incompletude. Eu, por exemplo, no passado tinha muita dificuldade de lidar com o aluno que era justamente do último tipo que a gente vai falar aqui, o convencional. Porque eu, na minha natureza mais artística, mais empreendedora, mais social, não desenvolvi na minha primeira infância, na minha adolescência, mais o lado convencional, que gosta de ordem, de clareza, de sistematização, de atividades com começo, meio e fim. Então, quando eu tinha alunos que me cobravam estrutura, quando eu tinha às vezes a diretora da minha escola, o primeiro colégio que eu trabalhei, no Colégio Renascença, que ela me cobrava o planejamento, o relatório, qual é o conteúdo, tudo isso me irritava muito. Quando eu comecei a ler sobre a diversidade, eu comecei a perceber que esse aluno que precisa do limite, que precisa da direção, que quer saber, professor, quais são as regras, quais são os limites, quais são a maneira de ser avaliado, e como é que eu aprendo mais, e se eu não aprender, como é que eu busco? Esse aluno não é um chato, não é um resistente, ele não está pegando no pé, ele não é ali reativo, ele é convencional. E sabe uma coisa? Hoje, escrevendo livros, esta capacidade de organização, de planilhar, de criar relatórios, de me organizar antes de uma atividade me ajuda demais. Nós falamos então de 6 tipos de personalidade: alunos realísticos, investigativos, sociais, artísticos, empreendedores e convencionais. Conhecendo um pouco da sua natureza, aquilo que para você é mais fácil, vai ajudar muito a perceber os alunos com os quais você tem mais facilidade e também a sua riqueza. A maior riqueza do homem, a maior grandeza do homem é a sua incompletude. Se a gente começar a perceber o outro como aquele que nos completa, nós poderemos respeitar a verdadeira natureza do ser humano, que é a diversidade. E assim como ficamos felizes olhando a natureza, que se completa pelo diferente, nós poderemos criar uma natureza feliz, harmônica, saudável e solidária nas nossas turmas. Não é isso que queremos? Conhecer os 6 tipos de personalidade abre as portas para uma educação verdadeiramente sustentável.